salve galera, tudo bom? Vamos iniciar aqui a nossa semana 5, Física 1, pré-aula que vocês têm acompanhado. Graças a Deus vocês entenderam o intuito desse nosso projeto. No conteúdo da aula de hoje a gente vai conversar sobre movimento vertical no vácuo, tá? Quando a gente usa esse termo, movimento vertical no vácuo, a gente já está excluindo do nosso conceito, dos nossos movimentos, a gente já está excluindo das nossas questões a resistência do ar. Então, dizer que esse movimento é no vácuo é dizer que não existe resistência do ar. Porém, existe gravidade. O campo gravitacional, ele atua no vácuo, sim. Alguns alunos confundem isso daí. Acham que o vácuo é ausência de tudo, inclusive de campo gravitacional. Não, vácuo é ausência de matéria, exclusivamente disso daí. Tá? Então esses movimentos vão ocorrer a gente desprezando a resistência do ar. E aí, nossa historinha começou com esse cara aqui chamado Galileu. Talvez Galileu tenha sido o primeiro pensador de importância, tá? Que falou sobre o movimento de queda livre, sobre o movimento vertical no vácuo. Tá? Galileu falou que todas as vezes que a gente tiver com um movimento no vácuo, toda vez que nós estivermos com um movimento no vácuo, o tempo de queda de um corpo abandonou um corpo no vácuo, tá? Galileu falou que o tempo de queda desse corpo ao longo de sua trajetória independe da massa do corpo. O tempo de queda independe da massa do corpo. Só se nós estivermos trabalhando no vácuo. Como foi que Galileu fez isso, César? Ele foi para a Torre de Pisa, lá na Itália, abandonou corpos de tamanhos desprezíveis, porém maçudos, tá certo? E aí é óbvio que não era o vácuo lá. Mas por esses corpos terem tamanhos desprezíveis, eles puderam ser classificados, tá, considerados como pontos materiais. E aí, nos pontos materiais, a resistência do ar era muito pequena. Então, ele abandonou esses corpos e mediu o tempo de queda desses corpos. E aí ele alterava a massa dos mesmos e o tempo de queda praticamente permanecia o mesmo. Sofria pequenas alterações quase irreconhecíveis para os instrumentos da época. Então, hoje a gente atribui essa frase aqui como sendo verdadeira, porque hoje os experimentos estão com um nível maior, tá, de precisão. E a gente comprova isso daqui, que o tempo de queda, tá, dos corpos que estão em queda livre, eles independem da massa dos corpos. E o que é que vai influenciar no tempo de queda desses corpos? Aí entra o segundo fator importante. Quem vai influenciar no tempo de queda desses corpos, ainda é Galileu, tá? Sempre que eu vou ganhar espaço aqui. Quem vai influenciar é o que nós chamamos de gravidade. É essa gravidade aqui, é esse G que vai representar a aceleração dos movimentos verticais. A gente chama de aceleração da gravidade. Tá? E como qualquer aceleração, ela é fruto da aplicação de uma força. Essa força é chamada de força gravitacional, que ao longo do curso de Física 1 nós iremos debater. Mas o que você precisa entender é que essa aceleração, que por exemplo na Terra vale aproximadamente, ela não tem variáveis, ela não tem variação, tá, no seu valor de acordo com os corpos que estão caindo. Ah, se o corpo for mais pesado, ele fica mais acelerado ou menos acelerado. Todos os corpos em queda livre, vamos imaginar a Terra, tá?
todos os corpos em queda livre estarão sujeitos a essa mesma aceleração. Todos os corpos em queda livre estão sujeitos à mesma aceleração. Ou seja, a velocidade dos corpos que caem em queda livre sempre vai variar 10 metros por segundo a cada segundo. Consequentemente, a gente vai poder classificar esse movimento vertical por essa aceleração ter módulo constante. Eu falei da Terra, mas em qualquer outro planeta ela tem módulo constante, tá? Pelo menos próximos da superfície. A gente pode considerar esse movimento que nós vamos estudar como um movimento uniformemente variável. Ou seja, o movimento de queda livre, o movimento vertical no vácuo, tanto caindo quanto subindo, a gente pode considerar como sendo um movimento uniformemente variável. O que é que isso traz de bom para a gente? É que o movimento uniformemente variável ele tem fórmulas definidas, ele tem pensamentos físicos definidos, ele tem expressões para resolver questões definidas. Então você vai poder fazer uso de todas elas, sem exceção, todas elas. O que você pode fazer é ajustar as letras. Você pode fazer um ajuste dessas letras. Como? Você pode chegar aqui e numa equação como essa, você pode reescrevê-la. Reescrevê-la como? No lugar de S, você põe H para se referir à altura. Aqui, a altura inicial, V0T. No lugar da aceleração, você põe G, T ao quadrado, sobre 2. Se quiser. Se você não quiser, você deixa assim, cara. Não vai mudar em nada, pô. Assim, desculpa, não vai mudar em nada. Até porque posição, tá? Vertical ou horizontal é posição. A gente põe o H, que é algo já tradicional. H se referia à altura. Em ótica é assim, em física mecânica é assim. Lá em matemática, quando você fez aquelas questões de semelhanças de triângulo, você usava H como altura. Mas, cara, se quiser usar o S, você pode usar. Não tem problema algum. Aí você vai pegar todas as outras equações, como essa aqui. Se quiser, você faz isso. Se não, você põe a T. Você pega essa daqui. Se quiser, você faz isso. Senão, você põe 2A delta S, tá? Então, você vai poder fazer uso de todas essas equações. Elas estão liberadas nesse assunto. Tá certo? Beleza? Vamos mais adiante. Vamos falar um pouquinho mais. Vamos organizar agora o seguinte para você. Vamos estudar separadamente o movimento de queda livre, depois os lançamentos para cima e para baixo. Vamos começar com a queda livre. Qual a característica da queda livre que o difere das outras situações? É que quando a gente chama de queda livre, a gente está levando em consideração, a gente está assumindo que a velocidade inicial desse corpo foi 0. Então esse corpo caiu e a sua velocidade inicial foi 0. Ele foi abandonado, ele foi solto do repouso. Beleza? E aí? E aí que o corpo, quando está em queda livre, sempre, sem exceção, o corpo, a cada intervalo de tempo, esse corpo vai ficando mais rápido, porque na descida o movimento do corpo é acelerado. Na descida o movimento desse corpo é acelerado. Você soltou, ele vai aumentando a sua velocidade. Então na descida o movimento é acelerado. Então sempre, a cada intervalo de tempo igual ao outro, por exemplo, a cada 4 segundos. Supondo que aqui fossem 4 segundos, aqui mais 4 segundos, aqui mais 4 segundos. Esse corpo sempre vai andar a distâncias maiores.
Distâncias que vão aumentando porque ele vai ficando mais rápido. E essas distâncias obedecem à seguinte proporção: D, 3D, 5D. O próximo seria qual? Como é? 7D, 9D. César, sempre os números ímpares, sempre os números ímpares. Então, se você souber quanto foi que o corpo andou durante o primeiro intervalo de tempo, nos próximos você já sabe o que é que vai ocorrer. Por exemplo, deixa eu pegar algo aqui. Exemplo. Se você abandonar o corpo saiba que a cada segundo, cada intervalozinho desse aqui é de 1 segundo, tá bom? Ele vai andar distâncias que aumentam e que essa primeira distância, depois eu mostro uma equação para você encontrar numericamente isso, vale exatamente 5 metros. A próxima distância, vamos acompanhar o raciocínio comigo, olha. Se isso aqui é D, que é 5 metros, a próxima distância é 3D. Se D é 5, 3D vale 15 metros. A próxima distância, que eu não consegui colocar um tamanho maior, porque não tinha espaço no quadro, é 5 vezes D. Como D para a gente é 5, dá quanto? 5 vezes 5, 25 metros. E a próxima seria 7D, ou seja, 7 vezes 5, 35 e por aí vai. César, então quer dizer que se eu souber o primeiro, os outros eu levo tranquilamente. É exatamente isso. Sabendo do primeiro, os outros você desenrola tranquilamente, sem estresse. Então eu queria muito que isso aqui tornasse, que essa ideia se tornasse uma constante no seu raciocínio. Isso aqui a gente chama de proporções de Galileu. Proporções de Galileu. Como eu disse a vocês, Galileu foi o primeiro cara que estudou mesmo o movimento de queda livre. Vou dar uma paquerada nisso aqui que eu vou tomar uma aguinha. É coisa de 10 segundos. Ok. César, tem mais alguma coisa sobre a queda livre? Tem. Eu vou apagar aqui, tá? Outra coisa interessante na queda livre é que os senhores e as senhoritas poderão fazer uso de uma equação extra se quiserem. Essa equação serve para encontrar o tempo de queda e os senhores vão aplicar se sentirem necessidade. Raiz de 2H sobre G, onde H é a altura inicial da queda. Então, mediante a altura inicial do corpo, sabendo em qual campo gravitacional ele está imerso, você consegue encontrar qual é o tempo de queda desse corpo. César, mas eu consigo encontrar pelas equações tradicionais? Lógico que sim. Então, por que você está dando essa equação, César? Para você ganhar tempo. Mas eu não quero, César, porque eu quero poucas equações. Ok, mas eu estou passando, quem sabe você não quer, mas outra pessoa quer. O que eu gosto dessa equação é que ela permite análises rápidas. Por exemplo, gravidade menor, tempo de queda maior. Altura inicial maior, tempo de queda maior. Altura inicial menor, tempo de queda menor. Enfim, você consegue resolver questões que aparentemente parecem sem cálculo, mas tem um cálculo implícito, tem uma ideia de proporção, grandezas inversamente proporcionais, diretamente proporcionais. Aí eu acho legal você ter isso em mente. Mas é uma escolha sua, tá certo? Você pode trabalhar sem nenhum problema com as equações tradicionais. Não esqueça que na queda livre, o movimento é acelerado. Beleza? Vamos mostrar mais uma informação. Vamos agora para os lançamentos. Lançamento. Quando
você trabalha com os lançamentos verticais, é óbvio, tá? Lançamento aqui é só vertical, estamos trabalhando com movimento vertical no VAR. Você precisa levar em consideração algumas coisinhas que são básicas, mas é legal que sejam faladas. Primeiro delas, quando você lança o objeto para cima, que ele sai com um certo valor de velocidade, esse objeto vai estar contra a gravidade. Se ele está contra a gravidade, ele está contra uma força também, que é a força da gravidade. Então esse cara tem um movimento retardado. Porque quando a força resultante e a velocidade têm sentidos opostos, o movimento é retardado. Se o movimento é retardado, fatalmente a velocidade desse corpo vai reduzir. E vai chegar uma hora que esse corpo vai atingir a velocidade final igual a zero. Nesse momento, esse corpo terá atingido o que a gente chama de altura máxima. Que você não precisa de equação extra para encontrá-la. Essa não tem necessidade, tá? Porque até por energia potencial gravitacional, que lá na frente você vai trabalhar, você consegue achar isso daqui, tá? Então você não precisa. Na hora que esse corpo atinge a altura máxima, na subida dele o movimento é retardado. Então na subida é retardado. Ele está no movimento retardado. Na hora que ele atingir a altura máxima, esse corpo vai começar a descer. Eu vou colocá-lo aqui do lado. E na hora que ele começar a descer, o movimento dele passará a ser acelerado. Então na descida, enquanto que na subida o movimento dele é retardado, na descida o movimento dele é acelerado. Mas olha, a gravidade ela não mudou de sentido. O tempo todo a gravidade apontou para baixo. Quem está mudando de sentido é a velocidade. Não é a gravidade que está mudando de sentido, é a velocidade que está mudando de sentido. Tá claro? Então, retardado na subida, acelerado na descida. Aí vem uma dica que eu acho, duas dicas interessantes. Primeira delas, se o corpo retornar para o mesmo nível que ele saiu, eu posso afirmar que o tempo de subida desse corpo será igual ao seu tempo de descida. Vou repetir. Se ele retornar para o nível que ele saiu, o tempo de subida será igual ao tempo de descida dele. Se ele não retornar ao nível que ele subiu, é óbvio que os tempos não serão iguais. Será, mas isso aí é tão lógico para mim? É não. Porque quando a gente diz que na descida o movimento é acelerado e na subida é retardado, pode levar você a achar que por ser acelerado ele vai gastar um tempo menor. Não vai gastar um tempo menor. Que apesar de ser acelerado, ele partiu do repouso. Então ele demora para atingir uma certa velocidade. Tá? Então ele acelera. Acelerar não significa que é mais rápido. Acelerar significa que ele está aumentando a velocidade. E na subida ele estava diminuindo, mas os tempos de subida e de descida, desde que os níveis sejam os mesmos, terão valores iguais. Segundo ponto, segunda dica. Em pontos que tenham níveis iguais, as velocidades terão valores iguais. Em módulo. Entendeu não, Fred? Se eu lançar um corpo aqui e a velocidade dele na saída for 10 metros por segundo, na hora que ele retornar para esse ponto, a velocidade dele também será 10 metros por segundo. A única coisa que tu pode mudar é chamar esse aqui de 10 e esse de menos 10. Porque quando o vetor muda de sentido, você muda ele de sinal. Se quiser. Senão você pode dizer que é 10 metros por segundo. Não tem problema não. Tá? Aqui, se a velocidade dele fosse 2 metros por segundo, aqui era 2. Então, se for 2 metros por segundo na subida, numa certa altura, na descida, quando ele passar de novo por essa altura, também será 2 metros por segundo. Tá? Último ponto. Então eram 3, não eram 2. Na hora que o corpo zerar a velocidade dele zera, mas a aceleração não zera. Ah, agora tu me quebrou. Não, cara, vê. Se a velocidade zerou, a aceleração não necessariamente precisa zerar. Porque para a aceleração zerar, tem que zerar a força. Enquanto o corpo estiver dentro do campo gravitacional, ele está sujeito ao campo gravitacional, à força gravitacional, à aceleração da gravidade.
E até porque se a velocidade zerasse e não tivesse aceleração, ele nunca mais sairia dessa velocidade. Porque a aceleração indica exatamente que a velocidade tende a mudar, ou que vai mudar. Sacou? Então, a aceleração ela não zera aqui, quem zera é a velocidade. Acredito eu que de posse dessas informações, tá, que foram fornecidas, você já consegue encarar as questões que eu preparei, tá bom? Vamos a elas. Primeira questão. Foi veiculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena. Um jovem casal está no mirante sobre o rio e alguém deixa cair lá de cima um biscoito. Passados alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre, ou seja, despreza a resistência do ar. E as velocidades iniciais são nulas. E a altura da queda é a mesma. E a resistência do ar é nula. Pessoal, se dois corpos caem de uma mesma altura, no mesmo ambiente, com velocidades iniciais zero, esses corpos farão movimentos iguais. Então, se o biscoito saiu antes dessa pessoa, essa pessoa nunca alcançará esse biscoito. César, mas ela é mais pesada, ela vai ser mais rápida. Não! O cara falou muito claramente aqui ó, deixa eu pegar aqui para tu. O cara falou muito claramente que a altura da queda é a mesma. A altura da queda é a mesma. O cara falou que é para desprezar a resistência do ar. O cara falou que a queda é livre e que a velocidade, as velocidades iniciais são nulas. Então, para que ele falou tudo isso? Para dizer, tanto faz cair uma pena ou um martelo. Se for de uma mesma altura, o tempo é o mesmo. Os valores das velocidades vão aumentar do mesmo jeito, ou seja, 10 metros por segundo a cada segundo. Então, esse cara nunca vai encontrar esse biscoito. Porque na hora que esse cara acelerar, após um segundo, o biscoito também vai ficar mais rápido. Então ele nunca, porque para ele encontrar esse biscoito, a velocidade dele teria que ser maior que a do biscoito. Então, por exemplo, se ele partir um segundo depois, na hora que ele partir, o biscoito já está a 10 metros por segundo. Porque lembra que a aceleração dele é 10 metros por segundo ao quadrado? Então a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Então na hora que o biscoito saiu, ele estava parado. Um segundo depois, ele vai começar o movimento, esse biscoito já está a 10 metros por segundo. Mais um segundo, o rapaz estará com 10 e o biscoito com quanto? Com 20. Então ele nunca vai ficar mais rápido que esse biscoito, porque eles estão sujeitos à mesma aceleração, eles estão dentro do mesmo campo gravitacional, então é impossível que isso ocorra. Consequentemente, ele diz, para Galileu, a situação física desse comercial seria interpretada como, primeiro, impossível. Então essas alternativas aqui, opa, esqueci de selecionar. Essas alternativas onde ele diz que é possível, você já corta. Não é possível. Então, são situações impossíveis. Olha lá. Impossível porque a altura da queda não era grande o suficiente. Se você pensar assim, você vai estar admitindo que ele poderia alcançar. Só não alcançou por causa da altura da queda. Não, ele não vai alcançar. Impossível porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. Exatamente. A aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. Se ela não depende da massa dos corpos, os corpos, tanto que pode ser um biscoito para um rapaz, terão movimentos idênticos. Tranquilo? Entendeu direitinho? Show de bola. Vamos para a próxima questão. Uma pessoa está na sacada de um prédio e joga uma pedra verticalmente para cima com velocidade inicial de módulo V0. Depois, ela joga uma segunda pedra, só que agora verticalmente para baixo, com o mesmo módulo de velocidade V0. Vamos lá, calma. Essa parte. Para a gente fazer isso aqui, tá? Vamos com calma. Então, essa pessoa está na sacada de um prédio. Fazer conta que o prédio é aqui assim, deixa eu voltar. Então ela está na sacada de um prédio.
Beleza. Ela vai lançar um objetozinho para cima. Não é isso? Isso. Depois ela joga uma segunda pedra, só que agora verticalmente para baixo, com a mesma velocidade. Depois ela vai jogar essa pedrinha preta aqui, com a mesma velocidade, V0, e a outra V0 também. É óbvio que essa pedrinha vermelha vai subir e depois vai descer. Tá? E a pedra preta só vai para baixo. Beleza. Desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que em relação à situação em que elas estão chegando ao chão, a pedra jogada para cima terá. Então elas vão chegar ao chão, não quer dizer que elas chegaram juntas, tá? Até porque não chegaram juntas. Aliás, podem até chegar, né? Se eu conseguir sincronizar esse movimento. Mas ele está falando da situação delas chegando juntas ao solo. O que é que vai ocorrer com esse sistema na hora que ele chegar ao solo? Preste atenção. Na hora que essas pedrinhas chegarem ao solo, preste atenção no movimento da pedrinha vermelha. Vamos estipular um valor aqui de velocidade para ela. Vamos estipular 10 metros por segundo. 20 metros por segundo. Então essa pedrinha vermelha vai sair, tá? Deixa eu ficar aqui. Essa pedrinha vermelha vai sair com 20 metros por segundo, só olha o movimento dela. Vai subir, vai atingir a altura máxima, a velocidade dela ficará quanto? 0. Depois ela vai voltar. Na hora que ela passar por aqui, pelo mesmo ponto onde ela foi jogada, ela vai voltar a quanto? A 20 metros por segundo. Então ela sai com 20 metros por segundo, sobe. Na hora que ela desce, que ela passa por aqui de novo, ela está com 20 metros por segundo. Ou seja, aquilo que ela fez para cima, ela fez justamente o contrário para baixo. Então, a partir desse ponto, ela está com 20 metros por segundo, que é exatamente a mesma velocidade que a preta foi jogada. Então, ela foi lançada com 20 metros por segundo, voltou, aqui ela está de novo com 20 metros por segundo, e a preta foi lançada com 20 metros por segundo. Consequentemente, os movimentos delas serão idênticos, a não ser pelo fato dessa aqui ter subido e descido. A única coisa que tu pode afirmar é que o tempo de viagem da vermelha é maior do que o tempo de viagem da preta. Porque essa vermelha sobe e desce até aqui. Mas a partir daqui, o tempo de viagem das duas é o mesmo. A partir daqui, o tempo de viagem das duas é o mesmo. Tá certo? Então, as duas chegarão ao solo com a mesma velocidade final. Porque se as duas, a partir daqui, têm 20 metros por segundo, e elas vão cair, na hora que elas chegarem lá embaixo, elas vão chegar com a mesma velocidade. Você pode pensar através da gravidade. César, mas eu achei que essa aqui, por ter subido e descido, na hora que ela descesse, ela ia estar mais rápida. Não. Não. Falei isso aí. Ela sai daqui com a velocidade 0, depois ela acelera e passa por aqui com a mesma velocidade que ela saiu. Então, se ela está descendo, eu estou falando sobre a vermelha, e a preta também, e elas foram lançadas com a mesma velocidade nesse ponto para baixo, elas vão chegar com a mesma velocidade no solo. Então, a pedra jogada para cima terá, ele quer saber sobre a pedra jogada para cima, a mesma aceleração que a jogada para baixo, mas velocidade maior? Não. A mesma aceleração que a jogada para baixo, mas velocidade menor? Não. A mesma aceleração e velocidade que a jogada para baixo? Sim. Sim. Ela vai ter a mesma aceleração e velocidade da que foi jogada para baixo. Tá certo? Por quê? Por causa dessa sintonia que há pelo movimento ser no vácuo. Tá certo? Então, gabarito letra C. Pense um pouquinho sobre isso. Pense um pouquinho sobre isso. Você vai ver que o que eu estou falando tem muito, mas muito sentido. Tá certo? Vamos lá. Questão 3. Um experimento simples, realizado com a participação de 2 pessoas, permite medir o tempo de reação de um indivíduo. Para isso, uma delas segura uma régua de madeira de 1 metro de comprimento
como se eu tivesse com uma reguinha aqui, tá? De 1 metro de comprimento. Por uma de suas extremidades, então eu estaria segurando por uma das extremidades dessa régua, mantendo-a pendente na direção vertical. Em seguida, pede que o colega coloque os dedos em torno da régua, sem tocá-la, próximo da marca de 50 centímetros. Então é como se eu colocasse aqui. Aqui fosse a metade da régua, beleza? E o instrui para agarrá-la, tão logo perceba que foi solta. Então, ó, eu não consegui, tá vendo? Eu não consegui. Por quê? Porque existe um tempo que a gente gasta para ver o cérebro dar sinapse, ativar o músculo para eu conseguir fechar. E às vezes nesse tempo essa régua caiu já, esse corpo caiu. Então veja, a régua tem 1 metro, mas o cara está segurando 50 centímetros. Então, para que ele consiga segurar essa régua, ele tem que ter um tempo de reação que faça com que ele segure a mesma antes dela descer 50 centímetros. Porque ela não tem 1 metro. Se ele está segurando pela metade, ainda existe 50 centímetros que essa régua vai cair. Então esse tempo não pode, tá, ser maior do que essa distânciazinha. Não pode permitir, tá, que ele não consiga agarrá-la em menos de 50 centímetros. Tá certo? Presta atenção. Vou repetir. Soltei, isso vai cair. Eu tenho 50 centímetros para conseguir agarrar essa régua. Sendo que 50 centímetros de queda de uma régua equivale a quantos segundos? É isso que ele quer saber. Desprezando a resistência do ar. Olha, sabendo que o tempo de reação dessa pessoa é algo em torno de meio segundo, podemos afirmar que, vê bem, se o tempo de reação dessa pessoa é algo em torno de meio segundo, vamos ver qual é a distância que a régua cai em meio segundo. Vamos ver. Raiz de 2H sobre G. Eu quero saber qual é a distância que um corpo em queda livre anda em meio segundo. Esse corpo é a régua. Vou botar meio aqui. 2H sobre 10. O que é que eu faço aqui? Elevo ao quadrado em ambos os lados, então eu vou ficar aqui com 0,25. Aqui eu fico com 2H sobre 10. Podia ter até cortado. Então aqui vai ficar 5. 5 vezes 0,25 dá 1,25. Então, 1,25 metros, só a título de informação, vale. Então, essa régua, 5 vezes 0,25, 1,25. Um corpo em meio segundo cai exatamente 1,25 centímetros. Um corpo em meio segundo cai 1,25 centímetros. 1,25 metros. Ou seja, ele só tem 50 centímetros para agarrar o corpo. Porque ele só está segurando aqui pela metade. Então ele não tem nem 1 metro, ele tem só 50 centímetros. E essa régua cai 125 centímetros. Se ela cai 125 centímetros, olha, sabe tudo aqui de física. Ian, diz. Queda livre, corpos de massas diferentes, certo. No vácuo, gastam tempos iguais ou tempos diferentes para cair? No vácuo, tempos iguais. Tá. Desculpa, Lavão. Eu sou paraquedista. O cara é paraquedista, papai. Por isso que ele abre o paraquedas. Exatamente. Tá? Exatamente, para aumentar a área. Não é a massa, é a área que faz com que ele freie. Ei, te ajudei com o tema de paraquedas, hein? Show, lindão. Esse é um cara da porra, esse é o cara. Ó, então ele tinha 125 centímetros. Ele teria que ter 125 centímetros para ele conseguir agarrar. Ele não consegue. Então, olha lá, a régua não conseguirá ser agarrada pela pessoa e a parede vai entrar, tá? Então, a régua não conseguirá ser agarrada pela pessoa. Tranquilo? Por quê? Porque ele só tem 50 centímetros de régua e essa régua vai cair 125 centímetros, tá? Essa régua tem que ser bem maior para ele conseguir pegar. Beleza? Aí para a questão, tá?
Deixa eu tomar uma aguinha enquanto tu pensa aí. Beleza. Vamos para a próxima, né? Para a próxima questão. A próxima questão, por sua vez, fala o seguinte para nós. Em decorrência de fortes chuvas, eita, essa questão tem uma pegadinha arretada, velho. Uma cidade do interior paulista ficou isolada. Um avião sobrevoou a cidade com velocidade horizontal constante, largando 4 pacotes de alimentos, em intervalos de tempos iguais. Exatamente aquela historinha das proporções de Galileu, tá? Em intervalos de tempos iguais. No caso ideal, em que a resistência do ar pode ser desprezada, a figura que melhor poderia, cuidado agora, a figura que melhor poderia representar as posições aproximadas do avião e dos pacotes em um mesmo instante percebe? É do avião e dos pacotes. Então ele está considerando o avião como referencial para a visualização desses pacotes. Isso é bronca, velho. Isso é bronca por quê? Porque vários alunos saberiam que as distâncias não podem ser idênticas, tá? Porém, elas têm, por exemplo, essa letra C impossível. Essa letra C é impossível. Não pode. Porque as distâncias estão idênticas. Tá certo? E aí você ficaria... Essa letra D é muito estranha. Vê que ele está fazendo uma curvinha aqui que não tem nada a ver. Tá? Você ficaria com essas 3 alternativas. A maioria marcaria a letra A. A letra A, ela seria verdade se você tomasse como referencial quem está na Terra. Mas como ele está tomando as posições do avião e dos pacotes, ele está tomando como referencial o avião. Então, para quem está dentro do avião, a trajetória não é inclinadazinha, é essa daqui. Talvez o cara tenha vacilado no texto, ou ele fez de propósito isso daí. Se ele vacilou e colocou o gabarito letra A, vacilo total. Mas se ele fez de propósito, ele foi muito inteligente, porque o gabarito oficial dessa questão é a letra B. Porque entenda, é do avião em relação, é dos pacotes e do avião, ou seja, ele está tomando como referencial o avião. Ele está tomando como referencial o avião. Tá certo? Então ele vai enxergar os pacotes exatamente assim, ó. Tomando como referencial o avião, vai se enxergar os pacotes exatamente assim. A letra A, repito, é muito inteligente, mas a letra A seria para um observador na Terra, observando só os pacotes. Mas pelo texto ele diz dos pacotes e do avião. Então ele está tomando, pelo menos no contexto dessa questão, o avião como referencial. Eu aceito você contestar demais essa questão, não tem problema nenhum, tá? Inclusive o texto poderia ser melhor, tá? Então, pô, César, eu não concordo, para mim é a letra A, porque para mim ficou claro que ele estava tomando como referencial a Terra, não tem problema. Para mim não ficou claro dessa forma. Para mim ficou claro que ele tomou como referencial o avião. Mas não vamos discutir, vamos entender os dois. Para o referencial do avião, o gabarito é B, para o referencial da Terra, o gabarito é A. Tá? Não vamos discutir, vamos chegar a um consenso e gerar 2 opções para uma futura questão. Mas ela é muito inteligente, tá? Ela é muito inteligente. Letra E é impossível, né? O máximo de dúvida que aqui você poderia ter é entre A e B. Eu considero B. Eu posso estar equivocado nessa minha análise aqui. Tá? Mas para mim ficou muito claro na hora que ele diz as posições aproximadas do avião e dos pacotes, caramba, do avião e dos pacotes. Então ele está tomando como referencial ou o pacote ou o avião. Tá certo? Então, posições. Ele não colocou para o referencial fixo na Terra. Ele só está tomando o avião e os pacotes, tá? Então, dá exatamente aqui assim. Letra B de bom. Tranquilo? Beleza. Quinta questão. Uma pedra, uma questãozinha de papo, tá apagada. Uma pedra é abandonada de uma ponte a 80 centímetros acima da superfície da água. Uma outra pedra é atirada verticalmente para baixo do mesmo local 2 segundos após o abandono da primeira. Então você vai liberar uma pedra, 2 segundos depois você joga outra. Liberou uma pedra, 2 segundos depois você joga outra.
Se as duas pedras atingem a água no mesmo instante e desprezando a resistência do ar, então qual o módulo da velocidade inicial da segunda? César, como é que pode, César? Se elas saíram do mesmo ponto, era para elas não conseguirem chegar juntas. Não. Uma foi solta e a outra foi arremessada. Aí eu consigo fazer com que elas cheguem juntas. Porque uma foi abandonada, vai sair da inércia, vai acelerar, enquanto que a outra já sai com uma certa velocidade. Aí é diferente. Tranquilo? É diferente. Então, vamos entender isso daqui. A primeira pedra foi solta. Se ela foi solta, foi um movimento de queda livre, de uma altura de 80 centímetros. Então, eu vou insistir na minha equação do tempo de queda, você insiste na equação tradicional, se você não fizer a minha. O direito é todo seu, sem bronca alguma. Então, o tempo de queda vai ser raiz de 2 vezes 80 sobre 10. Tá bom? Cortei. 2 vezes 8, 16. Raiz de 16, 4 segundos. Então, o tempo de queda, o intervalo de tempo que a primeira queda, que a primeira pedra gasta para tocar o solo, é de 4 segundos. Então, ela viaja durante 4 segundos. Mas a segunda pedra ficou 2 segundos parada para depois ser lançada. Então, se elas vão chegar juntas e uma saiu 2 segundos depois, essa que saiu depois só vai andar durante 2 segundos. Porque 2 segundos ela estava parada. Então, ela tem que percorrer esses 80 metros em 2 segundos. E não coloque velocidade e espaço pelo tempo, porque o movimento não é uniforme, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ela tem 2 segundos. A segunda pedra tem exatamente 2 segundos para tocar o solo. A segunda pedra tem 2 segundos para tocar o solo. Tem 2 segundos para andar uma distância de quantos metros? Olha aqui, 80 metros. Aqui, ó, 80 metros. Beleza? O que é que eu vou fazer? Delta S é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Em vez de botar H e H0, eu coloquei logo delta S, tá bom? Fica mais fácil. Beleza? Qual é a distância que ele tem que andar? 80 metros. Tranquilo? A velocidade inicial dele é o que eu quero. Serão quantos segundos? 2 segundos. Beleza? A gravidade 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado, 4 por 2 dá 2. Vezes 10 dá 20. Eu vou ficar com 2 vezes 0. Aqui, ó, vai ficar 40 por 2 dá 20. Passei do outro lado, 80 menos 20. 80 menos 20, 60. 60 por 2, 30. Então, a velocidade inicial desse corpo foi de exatamente 30 metros por segundo. Beleza? Exatamente 30 metros por segundo. Então, 30 metros por segundo foi a velocidade inicial que tu conseguiu impor a esse corpo para que ele conseguisse andar durante 2 segundos e chegar junto com outro corpo em uma distância de 80 metros, tá? A gente pode até, no lugar desse ΔS, se você quiser colocar H menos H0, não tem problema nenhum. Funciona do mesmo jeito, tá? H menos H0 funciona do mesmo jeito. Vou colocar ΔH aqui. Super à vontade, tá? A minha aceleração da gravidade é 10. Beleza? Então, por isso que bateu certinho. Pronto. Aí, 30 metros por segundo, gabarito letra C. Beleza? Aqui você pode, deixa eu apagar aqui para você. Encontrar também qual a velocidade final desse corpo. Você poderia fazer assim, ó.
Ó, V0 dele foi 30, ele não pediu. Gravidade 10, ele andou durante 2 segundos, então a velocidade final dele foi quanto? 50 metros por segundo. É outra forma de resolver isso aqui. Você poderia achar a velocidade média dele, a média, fazendo V mais V0 sobre 2. 30 mais 50 sobre 2. Daria quanto? 40. Ou a velocidade média você poderia encontrar, porque movimento uniformemente variado ou uniforme, a velocidade média é ΔS por ΔT. O ΔS dele foi 80 metros em 2 segundos. Dá quanto também? 40 metros por segundo. Ele não pediu nada disso, eu estou só mostrando coisas que ele poderia pedir com a mesma questão. Tá bom? Curtiram? Acharam legal? Beleza, dá um likezinho aí para estimular a gente a seguir essa batalha. Beijão no teu coração. Estuda firme. Se tiver dificuldade, me procura lá na Arena de Dúvidas para que a gente consiga resolver essa prova, tá certo? Tchau, tchau. Cheiro no teu coração.